Aqui é o canal Quem Sabe, meu nome é Marcos Mendonça, sejam bem-vindos às histórias macabras da cidade do Rio de Janeiro. A Ponte Rio-Niterói é um dos mais belos cartões postais da cidade maravilhosa, mas também é palco de inúmeras tragédias, fartamente documentadas pela imprensa da época, conquanto censuradas. A grandiosidade do projeto, como também a negligência do consórcio que iniciou o trabalho, é responsável pela morte de pelo menos 32 pessoas, embora se acredite que o número seja bem maior. Dizem que os operários despencaram das alturas, mergulhadores se afogaram durante a feitura da fundação submarina e outros, por inexperiência, teriam ficado presos no concreto, sob as colunas da ponte, em um acidente terrível chamado como Tubulão, onde morreram 12 operários e um engenheiro. Há quem diga que, se você estiver caminhando pela parte interna, dá para ouvir o grito dos mortos. Antes da finalização da obra, operários afirmam ter visto uma mulher vestida de branco, com uma rosa vermelha na mão, rondando esse que é um dos mais belos cartões postais da cidade maravilhosa. Seria tal a Dona Morte? Se você já leu A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, de 1844, deve se lembrar dessa ilha bucólica no interior nordeste da Baía de Guanabara, que foi cenário para o amor de Carolina e Augusto. A ilha de Paquetá é um lugar calmo, que consegue preservar a beleza de um rio antigo que parou no tempo. Não se apresse em tomar a balsa. Por lá rondam as memórias de dor eterna. Antes de serem levados para o litoral, os escravos que vinham da África eram submetidos à triagem lá na ilha. A viagem longa e penosa, na qual os negros eram transportados em condições subhumanas, garantia sempre que vários deles não cruzassem a Baía. Por lá eram sepultados e por lá, em noites de lua cheia, são vistos próximo à Ponte da Saudade, olhando para o mar com ânsias da terra natal. Contam ainda os insulanos que Maria Gorda, mucama de um comerciante português, jamais se conformou com sua condição de escrava. Ela rezou aos orixás para que suas raízes nunca fossem esquecidas na ilha. Naquele dia, ela morreu e diante do casarão do português nasceu uma baobá gigantesca. Desde a morte da Imperatriz Leopoldina em 1826, havia relatos de aparições nos aposentos reais do Palácio de São Cristóvão. Vigias noturnos constantemente relatavam ruídos nas escadas e um incessante tec-tec-tec-tec de máquina de escrever vindo de algum lugar. Talvez fosse o fantasma de uma tragédia anunciada. O Museu Nacional da Quinta da Boa Vista era a mais antiga instituição científica do Brasil e figurou como um dos maiores museus de história natural e de antropologia das Américas, até setembro de 2018, quando um horroroso incêndio destruiu quase a totalidade do acervo histórico e científico construído ao longo de 200 anos, e que abrangia cerca de 20 milhões de itens catalogados. Além do seu rico acervo, também um edifício histórico que abrigava o museu, antiga residência oficial dos imperadores do Brasil, foi comprometido, extremamente danificado, com rachaduras, desabamento da cobertura e queda de lajes internas. A catástrofe não colheu vidas, mas que incinerou em suas chamas inclementes memórias e documentos históricos, muitos deles preciosos e únicos. Agora, só a memória do museu haverá de nos assombrar, mesmo ele sendo reconstruído. Vá ao teatro e com certeza me chame para conferir essa assombração. O Teatro Municipal do Rio de Janeiro é um dos mais importantes teatros brasileiros. Inaugurado em 1909 na Belle Époque brasileira, durante a reurbanização do Rio de Janeiro e a abertura da Avenida Central. Indubitavelmente, desde a sua inauguração, exerce um papel para a cultura carioca e nacional, recebendo em seu palco importantes artistas, orquestras e companhias de balé. Quando for ao Rio, nem morto mesmo, perco esse espetáculo.
Siga o exemplo do escritor Olavo Bilac, frequentador assíduo, mesmo depois de morto. Muita gente já viu seu fantasma circulando próximo aos camarins. Existe por lá vários artistas e compositores falecidos e também uma mulher de branco, com longos e voaçantes cabelos sobrenaturais, decote ornado de flores e passa as madrugadas cantando Ave Maria de Bach e Gounod. Afeto mútuo não era algo com que uma rainha poderia contar. A ideia de amor de hoje em dia é bastante diferente daquela dos séculos passados. O amor cavalheiresco, as trovas medievais, o amor romântico dos romances, folhetim, esse tipo de sentimento fundado em afeto, reis e príncipes guardavam para as amantes. Domitila de Castro Canto e Mel se tornou amante de Dom Pedro I e, para agradar a moça, o imperador lhe conferiu o título nobiliárquico de marquesa e também um imenso solar de 2 pavimentos em estilo neoclássico com traços do barroco colonial. Algo assim não passaria desapercebido e, com o tempo, a imperatriz Leopoldina descobriu o verdadeiro perfil do marido e passou a se queixar em cartas. Mas às faltas de conduta do marido, ela respondia com uma imensa compostura e dignidade, próprio da boa educação que recebeu na Áustria. Por seu turno, a marquesa habitou o palacete até 1829, quando então rompeu com o imperador. Depois dela, outros proprietários ocuparam o imóvel. Dentre os mais notáveis está Irineu Evangelista de Souza, o Visconde de Mauá. O solar da Marquesa de Santos, como é conhecido até os dias de hoje, foi uma das primeiras edificações tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPAM, em 1938. Durante o tempo que durou a relação extraconjugal, nunca houve conflito direto entre a imperatriz e a marquesa. Domitila sabia muito bem qual era o lugar de Leopoldina na hierarquia social e nunca poderia ser comparada à primeira imperatriz do Brasil. Quem visita o lugar, entretanto, tem outra impressão. Alguém observa esperando pela rival. Por vezes, os visitantes se queixam de estranhas sensações, vultos movediços no canto dos olhos, um sentimento pesado e opressivo, como a atmosfera antes de uma tempestade. Talvez algo prestes a acontecer. Quem conhece o Arco do Teles? Ele fica no centro da cidade do Rio de Janeiro. É uma construção histórica do século XVIII, uma espécie de passagem que ficava abaixo das residências luxuosas da família de Francisco Barreto Teles de Menezes, importante juiz do Rio Colonial que deteve o monopólio do juizado de órfãos e de outras varas por longos anos, transformando a justiça em um negócio particularmente bastante rentável. O conjunto foi construído por volta de 1743 por José Alpoim, o mesmo engenheiro responsável pelo Paço Real, depois Paço Imperial. Sua finalidade principal era ligar o antigo Largo do Carmo, hoje a Praça 15, à Rua da Cruz, atual Rua do Ouvidor. Esse atalho recebeu o nome de Travessa do Comércio. Em 1790, o magnífico casarão dos Teles já era ocupado por outro dono, a Câmara do Senado, quando foi quase totalmente queimado, restando do enorme prédio pouco mais do que o famoso arco. O incêndio com características de crime destruiu também boa parte da documentação referente aos primórdios da cidade, inclusive o registro de imóveis. Se há algo engraçado nesse episódio, é que o fogo começou em uma loja que vendia objetos usados, na esquina da rua da direita, agora chamada 1º de Março, chamado o Caga Negócios. Reconstruído, o local recuperou muito dos seus detalhes originais, mas perdeu completamente o charme dos tempos dos primeiros moradores. Em poucos anos foi invadido por toda sorte de pessoas atraídas pelo comércio de bebidas, jogo, pensões baratas e meretrício. A fina flor da sociedade murchou e sumiu de lá junto com a imagem de Nossa Senhora dos Prazeres, que foi parar na igreja de Santo Antônio dos Pobres, na Rua dos Inválidos, e nunca mais voltou. É nesse momento de visível decadência que a nossa história macabra se inicia. Exatamente na chegada da portuguesa Bárbara de Tal e seu marido ao Rio de Janeiro.
Ela com 18 anos, ele com idade e nome ignorados. A princípio estabelecida na Cidade Nova, a jovem conheceu um mulato livre muito bom de cama. Sujeito cujo nome também jamais foi revelado. Apaixonada, Bárbara livrou-se do marido com algumas punhaladas e iniciou o romance com o amante, bem amparada na pequena fortuna deixada pelo defunto. A coisa toda durou pouco, pois logo descobriu que o safado era malandro, acostumado a tomar os patacões, a grana de suas parceiras. Mais uma vez, o punhal resolveu a questão. Então, cumprida sua sina, Bárbara tornou-se oficialmente a mulher dos homens sem nome. Sentou na praça da prostituição, mudou-se para uma pensão suspeita na Travessa do Comércio e fez ponto debaixo da outrora nobre Arco dos Teles. Ali recebeu a alcunha de Bárbara dos Prazeres, debochada alusão à santinha que se escafedeu durante a derrocada do lugar. O trocadilho jocoso do novo nome trouxe de sorte. Bonita por natureza, ameou-lhe fregueses sem conta, dentre os quais, reza a lenda, o príncipe Dom Pedro, futuro imperador do Brasil. Assim, encheu a burra de novo, se encheu de grana. E alucinada, a Bárbara passou a percorrer as ruas da cidade, vagando pelas madrugadas, perseguindo o choro de crianças, principalmente as que eram depositadas pelas mães incapazes de criá-la nas rodas dos expostos, localizadas nos portões da Santa Casa da Misericórdia e dos conventos. Mal identificava o som, corria e se apoderava do bebê antes que as freiras viessem resgatá-lo. Em seguida, disparava para o manguezal mais próximo, onde amarrava a vítima inocente pelos tornozelos, suspendia num galho de árvore e cortava o seu pescoço, para banhar-se de sangue. As criaturas noturnas que frequentam aquela área atualmente costumam dizer que por volta da meia-noite houve as gargalhadas de uma mulher e o choro das criancinhas ecoarem nas velhas e lúgubres paredes do Arco dos Teles. O Centro Cultural Oduvaldo Viana Filho, mais conhecido como Castelinho do Flamengo, é o centro das atenções na Zona Sul quando o assunto é o além. Conta-se que na década de 30 os donos do imóvel morreram atropelados. A filha do casal, Maria de Lourdes, passou então a ser criada por um tutor que lhe roubou os bens, aprendeu na torre e a maltratou. Na década de 70, a construção se transformou em um cortiço habitado por moradores de rua até que eles começaram a fugir de lá. Há relatos que eles sentiam alguém tocando neles durante a madrugada, enquanto dormiam. Alguns chegaram a presenciar aparições de uma mulher supostamente Maria de Lourdes, que teria voltado para retomar o que pertencia a ela. E você, entregaria de volta? Eu acho que sim. Campo de Santana. Alguns conhecem isso lá no Rio. É um parque localizado na Praça da República, lá no centro, próximo ao local onde aconteceu a reproclamação da República do Brasil em 1889. A denominação Campo de Santana originou-se em 1753 da igreja ali construída, local de grande afluência de devotos, e foi demolida em 1854 para dar lugar à primeira estação ferroviária urbana do Brasil, a Estação Dom Pedro II. Em 1941, no lugar da antiga estação, foi inaugurada a atual Estação Central do Brasil. Dizem que no período colonial, muitos nobres acertavam suas diferenças naquele local. Repleto de lendas e mistérios, entre todas, se destacam os fantasmas que são vistos às madrugadas em duelos. A Central do Brasil, essa antiga estação Dom Pedro II, como foi mencionado e inaugurada em 1941, há uma história curiosa e assustadora envolvendo o retorno dos trens para a central nas madrugadas cariocas. Notoriamente, o fluxo de passageiros no desembarque das estações não corresponde ao número de passageiros que embarcam. Alguns funcionários, no ponto final, contam que, alguns anos atrás, um dos trens que voltava não parou em estação alguma. Contudo, após chegar à Central do Brasil, desembarcaram pessoas usando trajes dos anos 20. Ninguém ficou ali para ele conferir os bilhetes. Você iria lá confirmar? E você? Acredita em fantasmas? Teria a coragem de conferir essas histórias?
Existem muitos passeios por lugares macabros no Rio de Janeiro. Quem sabe você não aceitaria ir em um deles? Topa o convite? Ficamos por aqui. Se gostarem, comentem alguma história que conheçam. Espalhem o medo pelos seus amigos. E deixem seu like para que os fantasmas se sintam elogiados. Pois senão, quem sabe? E boa caça a todos. Até uma próxima. Tchau!